Hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês como conquistar um cliente 50k e ainda, de brinde, como construir um pequeno negócio, transformar em uma importadora em menos de 2 anos. Fique esperto. E aí, pessoal? Eu estava bem louco falando aqui e de repente alguns não me ouviram, mas a live não começou. É que agora eu estou cheio de sacadas engraçadinhas. Daí eu crio aí umas sacadas, eu já explico para vocês. Isso aí, Michele. Loiva, boa noite. Priscila já tá rindo ali, né? Mas é sacada mesmo. Aí, Lu, um beijão. Camila Vogel, Diogo. Aí o Jean, né? O Jean hoje viu uma sacada ali do meu peso, que depois eu vou falar. Diz que eu tava com um pijaminha aí do Ricardo Almeida, mas quem dera, né? Quem dera fosse um pijaminha do Ricardo Almeida. Júlia. Bom, pessoal. Vamos para mais uma live, né? A live de hoje a gente vai falar sobre os clientes 50k e também sobre, né, a questão da importadora. Inicialmente eu comecei falando bem rápido, eu vi que tinha poucos aí, talvez 4, 5, mas eu entrei falando dos 50k e entrei falando também da importadora, porque eu estava assistindo umas dicas de live e eu nunca tinha prestado atenção, mas todo mundo começa a live assim, ó. Oi, boa noite. Daí sabe o que acontece? Quando tu vai botar no feed, no teu feed, tu baixa a live, tu tá sempre com aquela cara. Aí, né, mudei. Agora eu vou começar minhas lives chutando o balde nos primeiros 15, 20 segundos, daí depois eu explico tudo, mas tudo é uma estratégia. É que nem a gente fala que os negócios necessitam de uma estratégia, até para fazer live a gente tem que fazer uma estratégia. E essa estratégia aí, só para explicar para vocês, é para mim não ficar com aquela carinha ali apontando o dedo, enfim. Bom, hoje vocês devem ter visto que um pouquinho antes aí da live começar, eu recebi da Julie, né, uma amiga nossa aí que eu compro dela, ela tem os platters, né, muito gostoso, e eu acabei postando ali e eu vou ter que em seguida liberar esses platters aí para o pessoal comer, porque eu tô com uma ideia, né, e eu não posso comer mais. Eu vi que vocês viram hoje, eu fiz um desafio de baixar aí de 7 quilos a 8 quilos em 60 dias, assim como eu vou lançar para vocês uma ideia, né, para em 60 dias vocês ganharem também um prêmio maravilhoso. Olha só, dá uma olhadinha aqui antes de eu liberar para o pessoal que presente bacana eu ganhei para minha live. Olha só. Lindo, hein, pessoal? Lindo, né? Vou liberar aí porque eu tenho uma equipe de apoio. Tá todo mundo querendo comer aí os meus petiscos aí da Julie. Então tá, obrigado aí pra Julie, né? E vamos seguir com a live, vamos falar efetivamente agora daquilo que a gente veio aí para conversar com vocês hoje à noite. Vamos começar com o cliente 50k. Depois do cliente 50k, eu vou explicar para vocês a questão, né, de como abrir uma importadora de uma loja pequena de mais ou menos 20 metros quadrados em 2 anos. E olha que o negócio é muito bacana, não sai da live, espera que vai valer a pena. Em relação ao cliente 50k, o cliente 50k
para o pessoal que advoga, tá? É um cliente que está sempre no mercado. Sempre no mercado. Eu vou esperar quando a Jéssica entrar na live, eu vou responder. Tem algumas perguntas que o pessoal fez, né? E eu fiquei de responder essas perguntas. Mas o cliente 50K é assim, ó. Hoje em dia, o cliente, quando ele chega no teu escritório de advocacia com débitos, tá? Com débitos do seu negócio, ele tem geralmente alguns pontos cruciais de dívida. O que são esses pontos? Eu devo para empregado, então poderá gerar reclamatórios trabalhistas. Eu devo para fornecedores, eu devo para bancos e eu devo para o fisco. Geralmente, tá? Geralmente o cliente ele vem com essa característica. A característica de dever para esses 4 pontos cruciais, que é fornecedor, empregados, banco e débitos fiscais. O que o advogado efetivamente tem que buscar para o cliente? Bom, buscar um modo que ele consiga de alguma forma, grande abraço aí, Sumar, de alguma forma, tá? Ele precisa agregar um custo-benefício para o cliente contratar ele, mas ele já tem que oferecer uma expectativa de resultado lá na frente. Eu, particularmente, quando o cliente chega para mim, a primeira coisa que eu digo para eles, bom, os funcionários nós vamos pagar. Porque isso aí gera muita reclamatória, gera insatisfação dentro da empresa, né? E acaba gerando uma dificuldade para a gente, que é advogado, ajudar na gestão do negócio e automaticamente criar uma solução para o cliente. Depois eu digo, fornecedores também não dá para ficar devendo. Por que fornecedores não dá para ficar devendo? Porque fornecedores são pessoas como a gente, que eles dependem daquele negócio para sobreviver. Então depende o filho dele, depende a esposa, a família. É uma série de detalhes que fazem com que esse tipo de dívida venha a atrapalhar o dia a dia do teu negócio. Aí sobram 2 dívidas pontuais, que seriam dívidas com o fisco, né? Dívidas com o fisco. Aí está falando o Michel, né? Por que não faz um preventivo? Porque o preventivo eu deixo para essas pessoas que têm expertise, assim como o Michel, né? Então, o que eu tenho para te dizer? Bom, tirando o trabalhista, tirando, né, o fornecedor, sobra o quê? Sobra os bancos e o fisco. Bom, o fisco, a gente tem um tempo para administrar essa conta fiscal, né? Porque o fiscal, ele tem assim, um tempo de processo administrativo. Do processo administrativo, ele vai gerar um processo de execução fiscal. Do processo de execução fiscal, ele vai tentar cobrar a empresa e depois de tentar cobrar a empresa, ele vai pedir uma desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios e aí tentar chegar naquele teu cliente. Então, ele é o terceiro que eu vou excluir daquela minha linha para buscar o cliente 50K. Sobrou o quê? Sobrou os bancos, né? Sobrou os bancos. Tem os bancos privados, que vocês conhecem aí todos, né? E tem os bancos, né, estatais, que efetivamente a gente tem que separar nessa estratégia. Porém, o que eu tenho para te dizer do cliente 50K? Bom, aí o meu cliente que chega no meu escritório, ele vem e me diz que tem essas 4 dívidas e me coloca que na parte de banco ele deve para vários bancos. Eu digo, bom, para quem tu deve? Daí ele está devendo lá, vamos supor, vamos criar uma simulação aqui para o nosso negócio, que ele está criando, ele tem uma dívida de 600 mil reais com um determinado banco privado. Banco privado. E vamos pensar que, feito a nossa reunião, criado a gestão do negócio, administrado as estratégias, eu preciso cobrar ele e pensar lá na frente como que eu vou entregar aquilo que efetivamente eu estou prometendo para ele. Bom, vamos pensar que eu cobre 1K desse cliente, R$1.000 por mês. Tá? Eu estou cobrando R$1.000 por mês
para resolver essa questão bancária. Porém, fazer revisional de banco, grande abraço para o Rafael aí, ó, fazer revisional de banco, tu não vai ganhar ação. O que tu ganha é oportunidade. Porque o banco, quando ele te empresta um dinheiro dentro da agência, ele gera um provisionamento via Banco Central para te captar aquele dinheiro e emprestar aquele valor para ti. No momento que tu não paga ele, e tu está gerando prejuízo. E os bancos estão todos dentro da Bolsa de Valores. Automaticamente, os bancos, naquele ano que tu gerou prejuízo, ele contabilizou aquele teu débito como um prejuízo, né? Se tu, porventura, vir a pagar daqui 1, 2 ou 3 anos o banco, ele, incrivelmente, ele vai entrar como crédito lá naquele banco, porque o banco paga, geralmente todos esses bancos privados, tem uma recuperadora de ativos, tá? Uma recuperadora de ativos. E é bem isso aí, Thierry. Juros exorbitantes. Então, o que eu digo para o meu cliente quando ele tem 600 mil reais de débito? Eu digo, bom, paga R$1.000 para mim por mês. Eu vou propor a revisional bancária para ti. E aí é importante, tá, dizer para o teu cliente, nós não vamos ganhar a revisional. Porque ainda que o banco cobre juros exorbitantes, como a Thierry colocou ali, a gente não ganha uma revisional, porque, olha, se tu pegar uma dívida de banco de 600 mil, ainda que tu traga ela para 500 ou 400, e o processo tramitar 4, 5 anos ou 3 anos, ele vai passar de 600 a 700. Simplesmente pela correção processual, ou até mesmo pelos honorários de sucumbência, que a outra parte vai ganhar, e enfim, né? Tô vendo aí que tem bastante gente entrando na live que tem interesse, né, na importadora, que eu vou falar na segunda parte aí da live. Aí voltando para esse raciocínio, R$1.000 por mês, tá? R$1.000 por mês para manter uma conta tua de 600 mil. É válido? É muito válido. Para uma empresa, para um cliente que ele está tendo, em média, 50, 60 mil de juros no banco, parar de pagar aqueles 50, 60 mil e pagar para o advogado dele R$1.000 é praticamente de graça. Praticamente de graça. Por quê? Porque ele estava pagando 40, 50 mil só de juros e passou a te pagar R$1.000 de honorários para manutenção daquela dívida. E aí onde é que vem a sacada do negócio? Porque tu já avisou o teu cliente que tu não vai ganhar o processo para ele, mas vai gerar oportunidade para ele. E aí como que tu começa a validar essa oferta que tu falou para ele? Geralmente um banco que tu já tem uma demanda judicial contra ele, ele acena a bandeirinha assim, ó, 3, 4 meses, estava me devendo 600 mil, Leandro, eu aceito que tu me pague 500 em 25 vezes de 20 mil. Aquilo que efetivamente não acontecia quando tu não tinha processo. Aí o banco te enxerga diferente porque tu já tem processo. E não te esquece que o banco já te lançou dentro do prejuízo dele. E se ele lançou tu no prejuízo dele, ele está tentando desesperadamente uma fórmula de recompor algum valor para gerar ativo. E aí tu continua esperando. Tu diz para o teu cliente, eu tenho uma proposta de 500, ganhei 100 mil para ti de desconto. Mas ainda não é uma ótima oferta. Por quê? O teu cliente a recém parou de pagar juros de 50, 60 mil por mês. E ele está te pagando R$1.000 e aqueles 50, 60 mil que ele estava pagando dentro do negócio dele de juros, ele está usando para arrumar a casa dele. Ele está usando para efetivamente pagar aquele funcionário que a gente conversou no início da conversa, até porque quando tu pega um cliente empresa, e a grande questão que faz a diferença dos advogados, tu tem que ajudar na gestão do negócio. Porque se tu ajudar na gestão do negócio, o teu cliente te vê como um parceiro. E quando a gente for falar no final desse insight, que é ganhar 50k, o cliente ele tem que enxergar os 50k como um benefício para ele.
E não como um problema ele estar gastando 50 mil contigo. Porque os 50 mil que ele vai gastar contigo lá na frente é tão somente os juros de um mês que quando ele te procurou, ele paga para o banco. Porque quando tu está devendo para o banco 50 mil, em média tu paga 500 mil, tu paga 50 mil de juros. Está devendo 600 mil, 50, 40, 45. Então é muito valor para manter uma conta endividada no banco, no negativo. E aí o banco te ofertou ali, depois de 3, 4 meses, 500 mil. Ah, tu disse não para o banco, mas tu valida isso aí para o teu cliente. Manda um e-mail, ó, o banco me ofertou 500 mil. O que tu tem com o teu cliente que tu já baixou a conta dele em 100 mil? Se tu já baixou a conta em 100 mil, ele está te devendo 10 mil de honorários se em algum momento vocês rescindirem. Aí segue. Passou 6 meses a 9 meses, o banco vem de novo e te oferta 300 mil reais por aquela conta de 600 mil que tu tinha. Bom, daí tu pensa assim, eu já tenho um baita negócio para o meu cliente. Não, ainda não. Ainda que tu tenha reduzido a conta dos teus 50%, que vão te gerar 30 mil de honorários, não é a hora. A hora é para quem trabalha com esse ramo, como eu trabalho, é a hora em que entra a recuperadora de ativos do banco. E aí ela sim está querendo fazer qualquer negócio. Porque qualquer negócio que a recuperadora fizer, ela ganha comissão e ela joga para dentro do banco como ativos. Esse momento, geralmente é depois de 2 anos, 3 anos, começam a aparecer as grandes oportunidades para você fechar um negócio para o seu cliente. Só que aí faz um cálculo. O teu cliente, ele já está há 2 anos, não vamos falar, porque hoje os juros baixou um pouquinho, que 600 mil dá 50 mil de juros. Mas eu acho que todo mundo concorda aí, faz um certinho para mim, se 600 mil dá 30 mil de juros hoje num cheque especial. Eu tenho certeza que vai dar. E se der 30 mil reais, nós estamos falando de 360 mil ano. Nós estamos falando que em 2 anos, aquela pessoa que devia 600 mil, ela já deixou, ó, o pessoal aí dando ok, concorda comigo, o Paulo, o Rafael, a Priscila, a Thierry, ele já vai ter economizado, se ele tivesse naquela vida dele, no mínimo 350 mil ano. E quanto que ele gastou comigo? 12 mil ano. Para mim, estancar a dívida dele. E aí começa as possibilidades do negócio. E as possibilidades do negócio, elas abrem assim. Entrou recuperador de ativo, era 300 mil, recuperador já te acena. 300 mil reais, Leandro, em 30 vezes de 10 mil. Parece um bom negócio, parece. Mas cuide, o banco ele tem um limite. Ele vai baixando pontualmente aquela conta. E automaticamente a recuperadora de ativos também tem isso. Ela inicia nos 300, mas a recuperadora ela tem uma meta interna lá até o limite onde ela pode pagar. E ela vai reduzir essa conta para 150 mil reais. Aí tu para e pensa, 150 mil reais para 600 mil, tá bom? Tá muito bom. E aí começa aquele momento que o advogado e o cliente, que estão juntos em uma parceria, tem que começar a se comunicar. Por quê? Porque 450 mil dá 45 mil em média de honorários para mim e dá um desconto sem recuperação daquele débito do cliente quando ele chegou na minha frente de 450 mil para ele de desconto. Então ele estaria com uma conta de 600 mil, quitando ela por 150 mil mais os meus honorários, que é bom, já é muito bom. Mas, dá para ser melhor. Por que dá para ser melhor? Porque a maioria dos bancos privados quitam dívidas bancárias de 10 a 20%
depois de um certo tempo, depois da gente se defender no processo e comprovar que não há, de alguma forma, opções para que ele te cobre. Então, é fundamental tu esperar esse tempo, porque aí o teu cliente se beneficia e tu, obviamente, também se beneficia desse negócio. Tá? Eu tenho uma amiga e uma colega que me fez uma pergunta referente a essa questão dos 50K, que era assim, ó, como trazer a segurança ao cliente da entrega do resultado. Então assim, ó, como é que eu vou trazer segurança para o cliente de que efetivamente vai dar certo aquilo? No início eu avisei, é uma oportunidade. Dar certo é criar oportunidades melhor do que os 600 mil que ele tem. Eu vou dar para ele está devendo 600 mil, eu vou dar a oportunidade de ele pagar 500, 300, 150, 100 mil. Eu dou a oportunidade. Dar a oportunidade é entregar o resultado, sem risco de garantir o êxito. Tu não precisa garantir o êxito. O teu cliente é que define o momento. Porque se não tiver êxito, é porque o cliente não executou a estratégia. E aí, não vou falar disso na live de hoje, tá? Não vou falar nisso na live de hoje, mas vou falar em outro momento. Como que tu faz para não perder os teus honorários se o cliente não cumprir com a parte dele que já era muito boa? Porque ele está deixando de pagar 600 mil e está pagando 100 mil reais. Se ele está pagando 100 mil reais, ele está deixando de gastar 500 e automaticamente eu teria que ganhar os meus 50. Aí, se o cliente não quer pagar os 600 mil, e se a gente vai trabalhar talvez na prescrição do débito para ele, se a gente vai trabalhar recebendo antecipado, eu vou explicar num outro momento para vocês, mas tem como tu te garantir nos teus honorários, apresentar um resultado de acordo com aquilo que foi proposto, né? E o cliente decide. Porque às vezes o cliente ele gosta tanto do nosso trabalho que em determinado momento ele chega e diz o seguinte: não vou mais pagar essa conta, porque está cuidando tão bem do meu processo que eu efetivamente não vou pagar. Tudo bem. Aí tu vai ter como cobrar, porque efetivamente eu vou te explicar e vou te ensinar para te não correr esse risco. Bom, o outro tema da minha live, né? É como a gente pode empreender uma loja inicialmente de apenas 20 metros quadrados, como que ela pode se transformar em uma importadora. E esse assunto é bem bacana. Eu só quero colocar aí, ó, para o pessoal que está aí na minha live, tá? Tem um pessoal que está reclamando, isso é uma polêmica, tá? Antes de eu falar desse assunto. Tem um pessoal aí que está falando que eu coloco vírgula, eu escrevo 2 espaços e vírgula. Eu estou dizendo, isso é uma marca registrada minha, porque imagina, a vírgula não muda o contexto da frase, porque é vírgula. Falei, pausa, vírgula. Só que eu tenho um cacuete que eu dou um espacinho e depois boto a vírgula. E estou apanhando, não é de um, de outro, é assim, ó, vários eu estou apanhando. Assim como tem a questão, e eu quero saber com vocês aí, ó, quem de vocês pronuncia hashtag? Ninguém, né? Porque é hashtag. E a gente tem uma mania de falar rápido, vou fazer uma hashtag, parece que é hashtag, porque a palavra ela vem colada e o tag tem uma sonorização maior que o hash. E eu nunca vi ninguém falar hashtag. Brincadeira, né? Todo mundo, coloca a tua hashtag aí e tal. E aí tem um ou outro me falando isso. Eu digo, é brincadeira, né? Vão capinar um carpim, sei lá o que, né? Tá de sacanagem, né? Mas eu sei como é que é, tá? É hash. Com esse biquinho assim, tá? Bom, brincadeiras à parte, tá? Quando eu trabalhava, falei numa live aí para vocês que quando eu representava uma marca de roupa de borracha, eu tinha alguns contatos. E um desses contatos em que eu trabalhava era uma pessoa
E essa pessoa já tinha uma loja muito pequena, de 20 metros quadrados no máximo aqui na capital do Rio Grande do Sul. No máximo, tá? E eu ia lá, né? Eu pegava algumas coisas dele, porque ele buscava em São Paulo. E um dia, né, eu conversando com ele, ele me colocou que efetivamente ele ia a São Paulo buscar algumas coisas que ele não conseguia comprar no Rio Grande do Sul, e ele ia lá e comprava de chineses, enfim, que importava. E eu fiquei curioso em saber do que se tratava e por que ele ia a São Paulo. Aí ele me explicou, e se a gente for transformar, que eu vou ter que fazer uma analogia do dinheiro daquela época com o dinheiro de hoje, tá? Vamos imaginar que ele gastava 500 mil reais, tá? Para poder importar, e ele não tinha esse dinheiro. Aí a gente começou a conversar, e cuidem a sacada deste empreendedor. Ele trabalhava com couro. Ele era um camelô que produzia ali na Rua da Praia, enfim, ele tinha a tendinha dele ali e ele trabalhava com o seguinte: como ele trabalhava com couro, ele tinha 2 carteiras, 2 bolsas, um porta-moeda, tudo confeccionado por ele mesmo, né? Tudo confeccionado por ele mesmo. Até que um dia de tarde, num final de tarde, chegou um cliente que estava passando por ele, não me lembro agora a cidade do interior, se era Passo Fundo ou Santa Maria, e pediu para ele: olha, essas 2 carteiras que tu tem, que bacana, eu queria te comprar mais. E ele disse: só tenho 2, quantas tu queria? Aí o cliente disse: olha, eu quero 100 carteiras. Nossa, ele se apavorou. 100 carteiras? Como que eu vou fazer 100 carteiras? Mas pasmem para a resposta desse camelô. Quando que eu posso te entregar? O cliente: amanhã. Que horas? Depois do meio-dia. O que ele pensou? Bom, eu tenho menos de 24 horas para fazer as carteiras. Ele poderia ter dito o que a maioria das pessoas dizem: infelizmente eu não vou poder te atender. Ou vou ligar para um ou para outro para ver se eu consigo, e no outro dia ia ter para ele 10, 15, que ele ia pegar 2 ou 3 de outros camelôs. O que esse camelô fez? Voltou para casa de noite. Ele morava numa cidade na região metropolitana e bateu nos vizinhos mais conhecidos que ele tinha na rua e fez uma proposta para o pessoal ajudar ele urgente naquela noite. E aí ele pegou, sei lá se foram 10, 15, eu vou falar que eu estou mentindo, 20, 30 pessoas, ou 10 amigos, ou 5, ensinou como confeccionava. Passaram a madrugada confeccionando e entregaram no outro dia as 20 ou 40 carteiras que ele tinha se comprometido. O que aconteceu com esse empreendedor, esse camelô? Ele viu que ali era uma possibilidade de negócio para ele. E é verdade, Thierry, quem quer dá um jeito, mas as pessoas não querem dar um jeito. E aí o camelô pensou o seguinte: bom, se eu conseguir de uma noite para outra entregar todas essas carteiras, de repente eu posso criar uma linha de produção com esses meus amigos da minha rua, que sei lá, eram 20 ou 15, de repente ele ficou com 5 ou 7, mas ele montou um pequeno negócio na casa dele. E desse pequeno negócio, ele alugou uma sala numa galeria na capital, pequenininha, de 20 metros quadrados, para vender exatamente aquilo que ele produziu como camelô. Agora ele produzia para ele vender na loja dele. E um dos clientes deles, os clientes em geral, passaram a ser os camelôs, que era quem ele tinha uma rede de relacionamento. E isso vai estourar nos camelôs, essa história. Ele tinha uma rede de relacionamento e ele começou a trabalhar. E aí eu conheci ele, quando ele já tinha essa lojinha de 20 metros quadrados. Só que aí ele vendia dentro do negócio dele de 20 metros quadrados, sei lá, vendia, se fosse hoje, 50, 60, 70 mil, mas ele tinha que viajar efetivamente toda hora a São Paulo para comprar alguma coisa, porque ele trabalhava só com couro, alguma coisa que iam pedindo
ele ia melhorando a loja dele. Aí, eu conversando com ele, eu tive uma ideia junto com ele, que é a seguinte, eu falei para ele, fulano, quem sabe a gente importa isso. Quanto que tu faz de dinheiro com uma importação de 500 mil reais? Pá, nem imagino, mas eu aqui na minha loja faço o dobro. Eu digo, pois é, nós tínhamos que dar um jeito de fazer essa importação. Agora, como que tu vai dar um jeito de uma empresa que vende 50, 60 mil reais importar 500 mil reais? É praticamente impossível. O que a gente fez daí? O que a gente criou? Obrigado, Cacá. Eu que gosto dessa tua audiência aí, agradeço esse teu elogio dos cases, mas são cases. Os cases que eu dou aqui, eu efetivamente participei, fizeram parte da minha vida. E tudo que eu falo aqui efetivamente aconteceu e eu tenho como comprovar e quem me conhece sabe. Então assim, ó, o que a gente fez? 500 mil reais a gente não tem como comprar. É impossível. Mas, será que o lojista aqui do lado não tem interesse em alguma coisa? Tem. 20 mil, 30 mil. Resumo, em um mês nós arrumamos como se fosse um consórcio, em média 15, 20, 30 pessoas, porque essa história já faz quase 20 anos, que juntos compramos de um chinês em São Paulo uma carga de importação que ele trouxe para nós. Por quê? Porque nós não tínhamos importadora, nós não tínhamos os registros possíveis para isso, mas tínhamos 20 ou 25 ou 30 pessoas interessadas em 4, 5, 6 tipos de produto. O que o chinês fez? Importou para nós e nos cobrou 20%. Ok? Pagamos ele? Tudo certo? Tudo certo. Só que a gente ainda não estava satisfeito com isso. Por quê? Porque estava bom, mas podia melhorar. Aí tivemos uma ideia de nós, eu e esse cliente, ao invés de pagar os 20% para o chinês, nós então vamos constituir a importadora e nós vamos cobrar 20% de todas essas pessoas que a gente está trazendo esse material, né, como um consórcio, e ainda vai trazer os nossos. Resumo da história, nesse segundo momento, ganhamos mais dinheiro ainda, porque aí a gente ganhava, dos 500 mil, se fosse hoje, a gente já ganhava 100, só por ser o importador, e ainda trazia 50 ou 100 que a gente vendia a 100 ou 200. Então a gente já quase fazia o valor de uma importação única. Até que tivemos coragem, né? Já com essa importadora, já fracionando, tivemos a coragem de nós fazermos, desculpa, antes que me corrijam, a primeira importação. E aí vai aquela dúvida, né? Nunca importamos o que nós vamos importar e não esqueçam, ele era, no início da vida dele, um camelô. E aí o que um camelô pensa? Pequeno? Não sei. Eu acho que a primeira ideia dele foi muito grande e essa foi sensacional. Qual foi a ideia do meu amigo que estava fazendo os negócios comigo? Vamos importar guarda-chuva. Guarda-chuva. E aí era fevereiro, março mais ou menos, importamos como se fosse hoje, para dar um exemplo, né, 100 mil guarda-chuvas. Vamos supor que 100 mil guarda-chuvas, naquela época o dólar era 1 por 1. Então a gente importou 100 guarda-chuvas a 100 mil reais. 2, 3 meses depois chegou essa mercadoria. E esses 2, 3 meses depois, essa mercadoria se transformou em apenas 3 dias no triplo do valor. Ou seja, chegou para nós numa segunda-feira 100 mil guarda-chuvas, chovendo na cidade, quinta-feira a gente já tinha vendido os 100 mil guarda-chuvas. E aí aquele dinheiro, que era 100 mil reais, ou que era 500 mil reais,
ele simplesmente virou de 100 mil, 300 mil reais, ou de 500 mil, 1,5 milhão de reais. Ou seja, triplicou o valor. E aí surgiu a importadora desse meu amigo, que daí ele nunca mais parou. A segunda importação eu ainda estava com ele e a gente importou aqueles conjuntinhos de frescobol da beira da praia, que na época também importamos, digamos, a 10 reais, depois vendemos a 30, levamos um pouco mais, umas 2 semanas, mas em 2 importações, 100 mil dólares dele, que era o dinheiro da época, viraram 600 mil dólares, 800 mil dólares, porque 100 mil viraram 300 e 300 viraram 900. Então, mais ou menos para vocês entenderem, de 500 mil reais ele fez muito mais de 3, 4 milhões em 2 importações, e aí a vida dele nunca mais parou. Ele efetivamente cada vez fez mais negócios. Hoje ele é dono de muitos imóveis na cidade, é dono de prédios, né? E é uma história simples de um camelô que aproveitou uma oportunidade que surgiu na vida dele. Então assim, ó, o que é a nossa ideia da live, né? Nós estamos falando de 2 assuntos, né? A gente está falando de abrir uma importadora e de conquistar 50k. Mas os 2 clientes, os 2 assuntos têm algo em comum. Os 2 são escalonáveis, né? Porque a gente pode daquilo ali ir melhorando e aumentando aquilo que a gente se propôs a fazer, mas também os 2 são uma oportunidade. O grande problema das pessoas é que oportunidade tem muitas, e as pessoas, né, não aproveitam as oportunidades. Eu vi que entrou um amigo meu aí embaixo da tela e eu estava pensando aqui, vendo ele, e não posso falar, né, porque a gente não pode falar sem efetivamente combinar antes com a pessoa. Ele também é um case que eu poderia falar numa live, é um amigo meu que também dentro de uma empresa aproveitou uma oportunidade e desenvolveu lá um produto para aquela empresa que ele trabalhava. Então, o que a gente tem que efetivamente ter na cabeça é que tem muito negócio, só que as pessoas não aproveitam. E se esse camelô lá naquela oportunidade, sei lá, 20 anos atrás, ele não tivesse topado a ideia de confeccionar aquilo que era impossível. Mas o impossível, às vezes, para a pessoa, transforma a vida dela. Porque esse camelô, ao aceitar a ideia de confeccionar 30, 40, 50 carteiras de uma noite para o dia, mudou a vida dele. Então assim, ó, você que é empreendedor, a oportunidade, ela às vezes pode passar, todo mundo fala que passou encilhada. Não, a oportunidade ela aparece. Quem arrisca pode ter uma possibilidade de se dar bem. Agora, quem não arrisca nunca vai saber. E quem não arrisca também não pode dizer que eu não consigo nada, a sorte nunca está do meu lado, porque as pessoas adoram arrumar uma desculpa. Era muito simples o camelô naquela noite ter dito: bom, não tenho como te entregar, eu te consigo 4, 5. É o que todo mundo ouve. Vou ligar aqui para o meu amigo, ver quantos que ele tem, daqui a pouco tu consegue 7, 8, 10. Mas se ele conseguir 7, 8, 10, o start dele, na cabeça dele, não aconteceu. Porque ele não botou a cabeça para pensar. A gente tem que botar a cabeça para pensar para as oportunidades de empreender surgir, né? E para mim foi uma felicidade enorme ter participado desse case, porque depois na minha vida, e muitas vezes eu apliquei isso, mesmo sendo advogado. Às vezes assim, ó, eu sou advogado, daí tem um problema num shopping.
Vamos analisar que tem um shopping agora, a pandemia está aí nos shopping centers e tem shoppings que estão cobrando aluguel alto, tem outros que estão cobrando 50%, tem outros que estão cobrando 20%, tem outros que cobram em cima da venda. Se eu pegar 3, 4 clientes que eu tenho e eles têm essa dificuldade, e se eu enxergar naqueles outros lojistas que eu posso de alguma forma apresentar um produto para eles que vai ser a solução do meu cliente e deles também, e ainda vai me agregar, por que que não? Por que que eu não posso ofertar uma solução que eu já tenho? Só agregar no meu negócio. Não vai ser bom para o meu cliente, vai ser ótimo. Porque ele com mais 10, 15, ele vai ter muito mais força. Não vai ser bom para aquele que nem sabia dessa possibilidade, vai ser ótimo. E para mim vai ser melhor ainda, porque eu agreguei mais. Então, seja advogado, seja médico, seja dentista, seja lojista, tem que botar a cabeça para funcionar. Se a gente coloca a cabeça para funcionar, os negócios aparecem. Eu criei ali, eu coloquei, né, um desafio que eu vou lançar para mim mesmo, que é do peso. Eu vi que teve um monte de gente aí que gostou da ideia, né? Tiraram uma ondinha. E eu vou colocar aqui para vocês um desafio também. Vou criar um desafio nos próximos dias e vou dar um prêmio magnífico. Se vocês acharam que eu dei um prêmio já bacana da Velvo Clicô, né, semana passada, vocês vão ver esse prêmio. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai querer ganhar e eu vou contar esse prêmio aí daqui a pouquinho, o que vai ser. Bom, alguém ficou com alguma dúvida, quer me fazer uma pergunta específica do cliente 50K ou do cliente que se tornou uma importadora? Alguém quer saber como tu faz um cliente 50K? Tem uma dúvida de 50K? Porque eu ensinei todo o caminho para te ter um cliente 50K. Todo o caminho. E também dei a dica de como fazer, né, um pequeno negócio se tornar uma importadora. Mas o que fica para vocês, o que tem que ficar para todos, é que a gente precisa se movimentar. Porque eu, para mim ter o cliente 50K, só se eu for atrás do cliente 50K. E esse cliente 50K, dentro do que eu disse que é o mercado, quem é que não tem cliente? Qual é o advogado? A Fernanda está aí na live. Eu duvido que a Fernanda não tenha clientes com dívidas do banco. Talvez o segmento da Fernanda possa não ser o mesmo segmento meu. Ela trabalha com pessoa física, não sei, e eu trabalho com empresa. Bom, mas nada impede que tu faça vários, sabe? Escalone vários pequenas empresas, pequenos clientes, então, para te ter os 50K. Agora, eu te digo, por experiência própria, minha, que ter um cliente 50K empresário não é difícil. E eu te ensino. Se tu não souber, se tu quiser saber como, eu te levo a conquistar esse 50K, esse cliente 50K. Tu pode me fazer pergunta na minha live, pode me perguntar no direct, quando eu estou nos stories, e a gente vai trabalhando junto. Eu faço questão de ensinar você a achar e encontrar esse 50K, porque tem métodos para isso. E o mais bacana é o teu cliente, tá? O teu cliente não se sentir, tá, prejudicado. Ele tem que te pagar os 50K feliz, porque o melhor para um advogado é entregar o resultado que o teu cliente espera. E se tu entregar para o teu cliente um resultado que ele esperava e tu cobrar 50K dele, vai ser barato. Ele vai te indicar para outras pessoas, para outros clientes, tá? Então assim, o advogado empreendedor, ele tem que ser como o empreendedor da vida real. Ele tem que mostrar para o cliente que aquilo é bom. Se aquilo for bom para o teu cliente, é bom para ti também e está todo mundo satisfeito. Todo mundo satisfeito. Então assim, cliente 50K,
para mim é uma realidade. Na sequência das minhas lives eu vou aumentar esse cliente, né? Eu vou passar a mostrar para vocês que de cliente 50k tu pode ter um cliente maior ainda que 50k, muito maior. E aí a gente vai fazer uma live para isso, como tem live também para bacharel sem OAB e tem negócios para todo mundo. Eu vou responder uma pergunta aqui, ó. Obrigado, Loiva, aí pelo elogio. Ó, como fazer o cliente enxergar a oportunidade que está sendo proposta para o seu negócio? Tá? Bom, eu tenho uma dúvida, né? Se essa pergunta aqui ela é efetivamente para negócio ou para advogado. Mas assim, como fazer o cliente enxergar que a oportunidade está sendo proposta para o seu negócio? Eu tenho uma dúvida. Se foi o cliente do 50k, é ele que define, né? O Lucas está aí, um grande abraço para o Lucas, porque, pô, se eu estou devendo 600 mil, procuro um advogado, eu estou gastando 30, 40 mil reais de juros por mês, esse advogado passa a me cobrar 1.000, eu fiquei 1 ano sem pagar, 2 anos sem pagar, eu economizei 360. Se o advogado me apresenta, ó, tu pode pagar a conta com 300 mil, eu acho bom, eu digo para o advogado, ó, a bandeira aqui, ó, paga lá. E vou pagar 30 mil para o meu advogado. É bom para mim, cliente, e bom para o advogado. Agora, o advogado, ele tem que ir sempre validando essas propostas. Porque eu, no início da live, avisei que um banco privado, ele vai chegar numa proposta de 20 a 30 ou até mesmo 10% do valor. Então, o grande momento para liquidar essa oferta é quando chegar em 10 ou 20%. E o cliente, se é do advogado que é essa pergunta, ele tem que saber o melhor momento para ele. O melhor momento é ele que escolhe. Agora, basta o advogado documentar, ó, tá aqui, ó, tu não quer pagar? Não tem problema nenhum, mas está documentado que eu te consegui uma oportunidade por 50 mil, por 100 mil reais. Isso é importante. Agora, o cliente ou a parceria de negócio no empreendedorismo, olha, isso vocês têm que começar a trabalhar a mente de vocês. A oportunidade é, como eu digo, quem cria é vocês. Vocês têm que criar a oportunidade. Esses dias eu falei da questão hoje que tem na política. Essa é uma oportunidade. Agora eu vou perguntar, será? Passam ali pela minha live, pela minha dica, 500 pessoas. Vamos pensar que 50 são advogados em início de carreira e 20 não estão fazendo nada em casa. Tá? Eu duvido que desses 20, mais do que 2 tenham tentado essa ideia. E eu aposto que se 2 tentaram, 1 consegue. Agora, será que tentaram? Será que tu foi lá no amigo teu, um candidato, e disse para ele, cara, quanto é que tu tá pagando aí, quanto é que tu ganha de verba? Eu tenho X, tu não quer especificamente que eu faça uma assessoria para ti e eu te cobro 300 reais? Quantos ofertaram isso? E será que se um candidato aceitar 300 reais, vai parar nisso? Duvido. Mas as pessoas têm dificuldade em iniciar. As pessoas têm dificuldade em começar. O empreendedor lá camelô. O camelô que virou um importador. Um dia, numa noite, chegou uma pessoa para comprar dele 20 ou 30 ou 40 carteiras de 2 que ele produzia. Mas poderia ser tudo diferente. Poderia, sei lá, chegar alguém que comprasse de uma camelô brincos, esses brincos que a gente faz artesanalmente. Será que aquela pessoa, aquela mulher, ela diria assim, ó, quantos brincos tu quer? Eu tenho 10. Aí o cliente diz, eu quero 200. Será que efetivamente ela aproveitaria a oportunidade? Ela tem que aproveitar. Mas às vezes elas podem pensar o seguinte, hoje eu vou para a praia. Será que se tu tiver com uma oportunidade da tua vida, tu vai para a praia? 99% vão. Esse é o grande problema. A gente tem que saber aproveitar a oportunidade, arriscar, porque assim, quem não arrisca não
vai saber se vai dar certo. Quem não empreende não sabe se vai conseguir ganhar dinheiro nesse segmento. Quem tem medo de empreender não pode dizer se vai dar certo ou vai dar errado, porque tu nunca tentou. Então essas questões a gente tem que fazer uma autocrítica. Eu toda hora, como eu falo para vocês na live, toda hora eu estou pensando em empreender. E vocês já viram quantas histórias eu já contei aqui na live? E eu gosto. Eu gosto de ter um cliente que eu vou pensar em ter uma importadora com ele. Sabe por quê? Porque isso me dá prazer. Eu gosto de saber que eu participei disso um dia. Eu gosto de saber que eu dou uma ideia para um cliente meu que lá na frente vai dar certo. Eu gosto de alertar o meu cliente quando pode ter um problema. Ó, vai lá e faz isso, senão vai estourar. Me dá prazer isso. Eu gosto de gerar soluções. Eu gosto de ganhar dinheiro. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mas se a gente ganhar dinheiro gerando resultado, gerando satisfação para o outro lado, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Tu não consegue entregar, tu é um camelô, tu não consegue entregar, faz uma parceria. Mas não deixa de perder a oportunidade de dar o start do teu negócio. Não deixa de perder a oportunidade de dar o start na tua advocacia. Não deixa de perder a oportunidade de dar o start na tua vida. É a tua vida que está contando. É a tua felicidade que está valendo. Não é eu aqui, não é o teu amigo, nem quem fala contigo. É a tua vida. Tu tem que saber aonde tu quer chegar. Tu tem que saber os teus sonhos. Os teus sonhos têm que ser palpáveis, que aí tu não te frustra. Se é palpável, se eu chego e penso, eu tenho uma possibilidade, o Leandro está me dizendo que ele consegue um cliente 50k, eu vou dar o caminho para o advogado. Eu vou dar o caminho para um empreendedor. Agora, quem é que tem que trilhar o caminho? Sou eu para o advogado? Sou eu para o empreendedor? Não, não. Eu digo para o advogado, ó, tu faz assim, tu entra aqui, tu faz a tua venda aqui, o teu marketing é ali, tu tem que atender o cliente isso, tu precisa dizer isso. Agora, eu não vou lá, né? Porque se eu for lá, eu até vou, tá? Os advogados que estão me assistindo, eu até vou, mas eu vou criar uma parceria. Lembra? Parceria. Aquilo que tu não consegue fazer sozinho, tu pega alguém que faça para ti e divide. Divide porque tu vai ganhar mais. Mas assim, o advogado tem que resolver. Eu dei a dica. O advogado vai lá e faz. E eu faço um desafio para vocês. A gente pode criar aí o Big Brother, a casa do Big Brother, criar uma ideia. 10 advogados que eu der o caminho do cliente 50k, um vai fechar. E se um fecha, os outros 9 poderiam fechar. Se não fecharam, alguma coisa aconteceu. Sorte, claro que a gente tem que ter sorte, mas a gente tem que ter vontade. E o empreendedor, a mesma coisa. Alguém quer que eu dê dicas para abrir uma importadora? Eu dou a dica. Alguém quer dica de como fazer para abrir empresa? Ajudo a abrir, não cobro nada. Eu tenho ideias para ganhar dinheiro, eu ajudo a procurar as ideias. Agora, se o empreendedor não quiser ir lá arrumar um contador para abrir a empresa dele, não quiser fazer uma pesquisa de mercado para ver o que está vendendo, não correr atrás das parcerias para a gente iniciar um negócio, não estar disposto a correr por ele, quem é que vai correr? É eu? Se eu tiver que correr por ele, eu vou fazer a mesma coisa que eu propus para o advogado. Então eu faço tudo, ele executa, cuida para mim e eu ganho. Porque eu faço negócios. Esses dias alguém perguntou quais os negócios que eu tenho. Tenho vários. Mas tu acha assim, eu vou montar uma pousada lá em Búzios, no Rio de Janeiro. Eu faço a parceria. Aí eu dei tantos mil reais para montar a parceria. Cara, eu não vou trabalhar lá em Búzios. Então eu preciso de alguém para trabalhar comigo. Aquela parceira ou parceiro, ele vai ganhar 10 mil reais para cuidar daquele negócio e se der 20 mil, nós vamos ganhar 5 cada um. E eu vou dar uma opção de compra para ele comprar minha parte e me tirar do negócio. Porque o negócio tem que ser bom para todo mundo. Então a grande sacada
é você querer por si só sair desse lugar que você está hoje, né? E se você está aí na sua casa, está olhando essa live e está dizendo assim, o Leandro está falando e eu já estou muito bem. Não, a gente pode sempre estar melhor. A gente pode sempre se melhorar. E se tu não quer mais ganhar dinheiro, ajusta a tua qualidade de vida. Ajusta ela. Trabalha menos. Aproveita mais. Aproveita teus filhos, teu neto, o que tu quiser. Mas não existe ser humano que não possa se melhorar. Não existe pessoa que não possa aprender diariamente. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito nisso. Então assim, cliente 50K me chama, tem dúvida, me pergunta. Importador, empreendedorismo, tem dúvida, me pergunta. Eu vou começar a focar um público aí mais específico, que daí eu consigo ensinar ou ajudar ou tentar dar alguma ideia melhor nos próximos dias, e vocês é que vão definir isso. Eu tenho um desafio, o meu desafio pessoal, tá? E eu acabei de falar para vocês que a gente pode sempre se melhorar, e eu acho que eu posso dar uma emagrecida, então eu vou mostrar pontualmente durante 60 dias que eu vou chegar naquele objetivo que eu tracei hoje. Então eu vou fazer aquele 1 de 60, parece meio piegas, aí todo mundo faz, mas eu vou fazer, e eu vou criar para quem está interessado em ganhar dinheiro, quem está interessado nas minhas dicas para empreender, para advogar, eu vou dar um prêmio sensacional para quem conseguir efetivamente concluir, né, uma dica minha. Para quem conseguir, no mesmo período que eu emagrecer, concluir uma dica minha, eu vou dar uma Dom Perignon, tá? E essa champanhe é muito bacana, eu vou postar aí e eu vou te dizer o seguinte, eu nunca bebi uma. Aí eu ainda vou fazer o seguinte, no dia que eu cumprir o meu desafio dos 60 dias pessoal e algum de vocês cumprir um desafio daquilo que eu proponho nas minhas lives, eu vou tomar a minha primeira Dom Perignon. Eu tenho 2 em casa, nunca tomei, vou tomar para comemorar com vocês e para presentear o Felizardo, que mostrar que ele consegue efetivamente fazer algo que eu estou dizendo aqui nas lives. Aquele cara que me mostrar, ou aquela moça, aquela mulher, aquele homem que me comprovar, né, que a gente consegue chegar lá com as minhas ideias, a gente vai juntos brindar com uma Dom Perignon. Olha, foi um prazer estar com vocês. Espero vocês na próxima live. Um beijão a todos, uma boa noite e muito obrigado. Até a próxima.